Você chega ao posto de gasolina numa tarde de terça-feira. Sua mente provavelmente está a quilômetros de distância, pensando no seu café para viagem ou naquela reunião para a qual está atrasado. Você sai, passa o cartão e alcança a mangueira. Sem nem olhar, sua mão sabe exatamente para onde ir. Você pega o bico, coloca no tanque e espera por aquele clique satisfatório. Mas você já parou para olhar o que está realmente segurando? Navegamos por esses postos centenas de vezes por ano, mas raramente notamos a linguagem silenciosa e codificada por cores que está bem na nossa cara. Por que uma alça é de um verde floresta brilhante, enquanto a que está bem ao lado é de um preto profundo e oleoso? É apenas uma escolha de design para fazer o posto parecer menos industrial? Ou há algo muito mais calculado acontecendo sob a superfície? A maioria de nós presume que essas cores são uma lei universal, como uma placa de pare vermelha ou um sinal verde de siga. Confiamos a elas a vida do motor do nosso carro. Mas aqui está a parte interessante. Se você dirigisse até o outro lado da fronteira do estado ou pegasse um avião para outro país, essa mesma alça verde poderia significar algo totalmente diferente. Na verdade, confiar apenas nessa cor pode ser o erro mais caro que você já cometeu. Vemos essas cores todas as semanas de nossas vidas, mas a maioria dos motoristas não saberia dizer quem as decidiu ou por que elas existem em primeiro lugar. É um daqueles fatos simples, mas verdadeiros da vida moderna que esconde um mundo de história, rivalidade corporativa e altos riscos mecânicos. A realidade é que vivemos em um mundo de sistemas ocultos. Tudo ao nosso redor foi projetado para guiar nosso comportamento sem que sequer percebamos. As alças das bombas de gasolina são um exemplo perfeito dessa arquitetura invisível. Achamos que estamos fazendo uma escolha consciente, mas as cores estão pensando por nós. Mas a verdadeira razão vai mais fundo do que apenas uma simples organização. É uma história de caos do início do século XX, falta de comunicação global e uma tentativa desesperada de impedir que as pessoas literalmente explodam seus motores. Antes de entrarmos no que cada cor representa, temos que entender como chegamos a esse ponto de confusão colorida. Nos primórdios do automobilismo, não havia alças de plástico coloridas ou telas digitais. O combustível era frequentemente vendido em latas ou através de alavancas de metal simples e sem adornos. À medida que a variedade de combustíveis crescia, passando da gasolina básica para diferentes octanagens e, eventualmente, para o uso generalizado do diesel, os postos de gasolina enfrentaram um problema enorme. As pessoas estavam confusas, e no mundo da combustão interna, a confusão é a inimiga da sobrevivência. A indústria precisava de uma abreviação, uma maneira de comunicar isto vai aqui e aquilo vai lá, em uma fração de segundo. Isso deu origem ao sistema de codificação por cores que usamos hoje, mas como você está prestes a descobrir, o padrão não é nada padrão. Então, o que essas cores realmente significam? Se você estiver parado em uma bomba nos Estados Unidos, há uma grande probabilidade de que a alça preta represente a gasolina comum padrão. É a base, o padrão. Então você vê a alça verde. Para a grande maioria dos postos americanos, o verde é o sinal universal para o diesel. É um aviso visual. Pare, isso não é para o seu sedã padrão. Mas é aqui que as coisas ficam surpreendentes. Se você entrar em um posto da BP, as regras se invertem. A cor corporativa da BP é o verde, então eles costumam usar alças verdes para a gasolina. Essa única decisão de marca levou a inúmeros momentos de desespero para motoristas que agarraram a alça verde por hábito, pensando que estavam sendo ecológicos ou seguindo a regra do diesel, apenas para perceber que estavam abastecendo com o produto errado. E depois há o vermelho. O vermelho é uma espécie de coringa no mundo dos combustíveis. Em muitas regiões, as alças vermelhas são reservadas para gasolina premium ou super, a de alta octanagem, destinada a motores de alto desempenho. Mas em outros lugares, o vermelho pode significar diesel tingido para uso agrícola ou até mesmo querosene. A lógica parece ser que o vermelho implica potência ou cuidado, mas sem um órgão regulador global para impor essas cores, a decisão fica a cargo das empresas petrolíferas. Essa falta de um padrão universal é exatamente o motivo pelo qual o sistema de codificação de cores é, ao mesmo tempo,
um salva-vidas e uma armadilha em potencial. Ele cria uma falsa sensação de segurança. Paramos de ler os rótulos porque achamos que conhecemos o alfabeto das cores, mas o alfabeto muda dependendo de quem é o dono do posto. Mas por que importa tanto se você misturá-los? Para entender o motivo de segurança por trás das cores, temos que olhar para a química. Gasolina e diesel não são apenas líquidos diferentes, eles são formas inteiramente diferentes de criar energia. A gasolina é projetada para ser estável até que uma faísca a incendeie. O diesel, por outro lado, é muito mais espesso e entra em ignição sob pura pressão. Se você colocar diesel em um motor a gasolina, é como tentar alimentar um ser humano com uma dieta de pedras pesadas. Os injetores de combustível ficarão entupidos, as velas de ignição falharão e o motor simplesmente travará e parará. É um pesadelo sujo e caro, mas geralmente é possível salvar o carro se você perceber cedo. No entanto, o inverso é muito mais assustador. Colocar gasolina em um motor a diesel é como dar uma injeção de adrenalina em alguém com o coração fraco. A gasolina entra em ignição muito mais rápido e de forma muito mais violenta do que o diesel. Em um motor a diesel, a gasolina explodirá muito antes do que deveria, enviando ondas de choque pelos componentes de metal. Ela age como um solvente, retirando a lubrificação vital de que os motores a diesel precisam para sobreviver. Em minutos, o motor pode literalmente se despedaçar de dentro para fora. É por isso que as cores existem. Elas são a última linha de defesa entre um trajeto rotineiro e uma conta de conserto de $5.000. As cores estão ali para desencadear um momento de "espere, isso está certo?" no seu cérebro, antes de você apertar o gatilho. Você pode estar se perguntando se os riscos são tão altos, por que não existe uma lei global? Por que todos os países não podem simplesmente concordar que o verde significa diesel e o preto significa gasolina? A resposta está na história confusa da indústria do petróleo. Quando os postos de gasolina começaram a surgir, eles não eram conglomerados globais, eram empresas locais e refinarias regionais. Cada empresa desenvolveu sua própria marca e seus próprios protocolos de segurança. Quando o mundo se tornou interconectado o suficiente para perceber a confusão, essas empresas já haviam gasto milhões de dólares em seus equipamentos e marcas específicos. Mudar cada alça de bomba do mundo para corresponder a um único padrão seria uma tarefa hercúlea logística, pela qual ninguém quer pagar. No Reino Unido e em grande parte da Europa, o sistema é quase o oposto exato dos Estados Unidos. Lá, o verde costuma ser a cor da gasolina comum, enquanto o preto ou o amarelo são usados para o diesel. Isso cria uma enorme dor de cabeça para os turistas. Imagine um viajante britânico alugando um carro na Flórida. Ele vê uma alça verde, pensa, essa é minha gasolina comum, e de repente suas férias são arruinadas por uma nuvem de fumaça branca e um carro alugado morto. É uma peculiaridade estranha do nosso mundo moderno. Podemos enviar satélites a Marte e nos comunicar instantaneamente através dos oceanos, mas não conseguimos concordar sobre qual deve ser a cor de um bico de combustível. E é aqui que acontecem os erros no mundo real. Milhares de pessoas todos os anos são vítimas do abastecimento incorreto. É tão comum que em alguns países existem frotas inteiras de caminhões de recuperação de combustível, cujo único trabalho é ir até você, drenar seu tanque e limpar seu motor no local. Gostamos de pensar que somos espertos demais para cometer esse erro, mas a indústria sabe a verdade. Eles até começaram a mudar o tamanho físico dos bicos. Os bicos de diesel geralmente são feitos um pouco maiores para que fisicamente não caibam no gargalo menor de um tanque de gasolina. É um design Poka-yoke, ou a prova de erros. Mas mesmo assim, onde há vontade, há um jeito. E motoristas distraídos ainda encontram maneiras de forçar a entrada do combustível errado. Ao olharmos para o futuro, essa confusão colorida só vai se tornar mais complexa. Com o aumento das misturas de etanol E85, combustível de hidrogênio e vários tipos de biodiesel, o arco-íris de alças está se expandindo. Estamos vendo amarelos, azuis e até roxos aparecendo nas bombas. É um lembrete de que, à medida que nossa tecnologia evolui, nossa necessidade de dicas visuais simples apenas cresce. Confiamos nessas cores para navegar em um mundo que está se movendo mais rápido do que podemos pensar.
A próxima vez que você estiver no posto, reserve um segundo para olhar ao redor. Não agarre a alça apenas por hábito. Leia o rótulo, verifique a octanagem e pense no século de tentativas, erros e equívocos caros que levaram a este pedaço específico de plástico colorido na sua mão. É um pequeno e colorido lembrete de que até mesmo as partes mais mundanas de nossas vidas são governadas por sistemas complexos projetados para nos manter em movimento. O mundo está cheio desses detalhes simples mas verdadeiros, escondidos à plena vista, esperando que alguém pergunte por quê. Se você gostou de descobrir a lógica oculta por trás das coisas que usamos todos os dias, certifique-se de clicar no botão curtir. Isso realmente ajuda muito o canal. E se você quiser continuar explorando as histórias fascinantes por trás das verdades mais simples do mundo, inscreva-se em Simple But True e ative as notificações para nunca perder um mergulho profundo. Gostaria que eu investigasse por que os assentos de aviões são quase sempre azuis a seguir? Deixe-me saber nos comentários.